E o privilégio de receber nessa casa um querido casal de amigos que já somos amigos, salvo engano, 24 anos, salvo engano. E eu estive até recentemente lá no Canadá, em Toronto, com eles, uma igreja linda, abençoada, um povo abençoado, né? E ontem eu falei com o pastor Wagner, falei, irmão, pastor Marcos, como é que eu vou? Eu falei, você vai do jeito que você quiser, porque você não é mais pastor visitante, rapaz. Você é nosso amigo. E a igreja se alegra de poder recebê-lo, entende? E para quebrar tudo em nome de Jesus. Essa é a sua expectativa? Então, é a minha também. Então, vamos receber com alegria pastor Wagner Monsores. Ele vai apresentar a esposa dele. Olha aí. Oh, glória, glória e aleluia. Maranata, vem Jesus. Aleluia. Para todo sempre seja louvado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Prazer, uma honra, privilégio, alegria estar retornando nessa casa, a qual temos muita alegria de estar aqui, poder rever a esta família. Trago um abraço da Assembleia de Deus ali, Cristo para as Nações, ali em Toronto, no Canadá, onde já estamos 24 anos servindo ao Senhor naquela casa. Muito obrigado, querido. E quero agradecer primeiramente, meu Deus, por esse privilégio enorme e também esse casal querido, pastor Marcos Gregório e pastora Cristina Gregório, que tem sempre nos recebido com alegria. E nós tivemos uma honra, um privilégio, pastor Marcos, grandíssimo de ter a sua presença ali no culto de rededicação. Nós tivemos uma guerra altíssima para terminar a reforma da igreja, mas terminamos, e adivinha quem foi lá orar, pregar, ministrar no culto de rededicação? Deus tem nos dado o prazer de ser nosso querido pastor e amigo, pastor Marcos Gregório, que abençoou a igreja de uma forma maravilhosa. Muito obrigado, querido. Quero agradecer a Deus também pela minha esposa estar comigo nesta noite. Nós estamos aqui de férias, né? E a gente nunca tira Jesus das férias. Agora, fala a verdade, que graça tem de tirar Jesus das suas férias? Não é, a gente não vai ter nada. Então, não tem como tirar Jesus das férias. É um prazer, uma alegria estar aqui, colocando Jesus nessa nossa férias de descanso. Enquanto descansamos, pregamos a palavra de Deus. Minha cunhada também, irmã da minha esposa, Rubenita, está conosco. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Os pastores, obreiros, líderes dessa igreja, que Deus vos abençoe grandemente, tá bom, queridos? E vocês não sabem qual é a alegria de poder estar, não só aqui, mas eu e minha esposa, nós falamos assim, é uma coisa tão normal para vocês, mas para nós assim é um pouco estranho, a gente sair assim de uma porta e olhar um para o outro e dizer assim, não está frio lá fora não, aí. Cara, é legal demais, isso é legal demais. E olha que eu sou carioca. Eu sei que vocês estão dizendo assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu queria frio, e a gente está lá com frio, dizendo assim, eu quero o calor. Ainda vou dizer uma coisa para vocês, para quem quer frio, que gosta. Não, eu gosto do frio. Há 3 semanas atrás, nós pegamos 31 abaixo de zero. Só aí já dá para botar casaco, só em falar. A minha filha virou e disse, pai, a sensação melhorou, graças a Deus, a temperatura melhorou bastante, deu menos 17, puxa, graças a Deus, não vi a hora de baixar de 20, já esquentou, amém, queridos? Mas é uma alegria. Eu já falei e vou falar de novo, 24 anos, somente no Canadá, e mais 13 que passamos nos Estados Unidos.
mas vou dizer uma coisa para você, é muito frio, não é fácil, mas escuta uma palavra que eu vou te dar, melhor lugar para estar é onde Deus te coloca. Se é para o Senhor, pode, não tem lugar melhor, não tem lugar melhor de estar no lugar onde o Senhor te planta. Amém, querido? Então, quando a gente tem um tempinho, vem aqui, passa, na verdade, a partir de final de maio, o tempo vai melhorar bastante. Agora ainda não, mas aí a gente desfruta o frio, desfruta o calor, e tudo dá graça, a palavra de Deus diz, não é verdade, querido? Abra sua Bíblia Sagrada comigo, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar, derramar nesta noite, nesta casa. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Deus tem falado comigo, mas muito forte, nesse tema, nesse texto. Capítulo 9, de 1 ao 4, quantos encontraram? Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Quantos dizem amém? Queridos, essa palavra, essa beneficência, benevolência, a palavra graça, ela significa muitas coisas. A palavra graça, ela tem como gratidão, honra. A gente tem como a gratidão, né, da graça na hora da refeição. A graça fala de beleza, sorriso, elegância. Porém, dentro do contexto das escrituras, da palavra, a graça tem seu maior significado, que se chama favor imerecido. Não se tem nenhum merecimento, não tem algo que eu ou você podemos fazer para pagar por esta graça. Eu gostei e vou guardar de verdade, pastor Marco Gregório, e vou passar adiante algo que o amado falou aqui. Nós não damos dinheiro para a igreja, nós semeamos no reino de Deus, porque se eu tiver que trazer dinheiro para a igreja, olha, meu irmão, a minha vida já não é o suficiente. O comprometimento de todo o salário daqui até morrer não será o suficiente. Mas quando você semeia, ou seja, o que ele estava falando é o seguinte: como é que nós vamos pagar a graça? Como é que nós vamos pagar pelo sangue? Como é que nós vamos pagar pelo evangelho? Como é que nós vamos pagar por todo o preparativo? Até pelo fato que eu creio que a igreja, uma igreja bem ensinada, o fato de uma preparação para um culto de celebração, você não imagina o que é para chegar até aqui, para ser celebrado 2 horas e meia, vamos colocar assim, de celebração a Jesus Cristo. Então, a graça ela vai muito mais além, não é por merecimento, a graça não é por algo adquirido por mérito, e a graça é algo sobrenatural. Olhando pelas lentes do Velho Testamento, nós podemos rever uma linda história, e eu amo essa história, que me traz um dos maiores significados da palavra graça. Aqui nos fala do rei Davi, e nessa altura, até o próprio Israel, ele estava passando por um momento de
tranquilidade de paz. E eu penso, muitas das vezes, quando eu estou pregando, eu procuro, se eu posso usar essa palavra, entrar no personagem, ou vou usar essa palavra, pode parecer forte, mas incorporar, ou seja, me colocar dentro para ver o que eu sinto, o que eu penso, como se eu faria se fosse eu. E às vezes pregando lá, graças a Deus, o pastor Marco tem nos dado sempre uma liberdade. Irmãos, quando eu falo de um cego, eu viro cego. Eu viro um cego. Quando eu falo de um preso, eu viro um preso. Se eu falar de um aleijado, eu viro um aleijado. Para mim entender como ele é, como é um cego, como é um preso, como é um aleijado. Então, nessa forma de eu entrar no personagem, pedindo, claro, ao Espírito Santo que me orienta, e eu posso entender. Então, de repente, eu estou querendo aqui entrar nessa mente do rei Davi, que nesse momento de paz, ele começa a parar, e já que estava em paz, ele começa a pensar no seu passado. É que eu aproveito aqui essa deixa, e trazer a igreja também a começar a pensar um pouquinho no passado. E de repente, o rei começa a ver aquilo que as conquistas, os problemas, as tribulações que ele passa, e de repente ele começa a gerar, nutrir dentro dele, dentro daquilo que ele pensou, dentro daquilo que ele passou, ele começou a lembrar de quem? De Jonatas, seu amigo. Aí o rei começa a pressionar seu coração, e eu fico imaginando que ele dizia assim: puxa, como seria bom se Jonatas estivesse aqui comigo, como seria bom se eu pudesse compartilhar, se ele pudesse estar ao meu lado, mas que pena, meu Deus, Jonatas não está mais entre nós, entre os vivos, mas, e de repente, veio nitidamente na memória do rei, uma palavra, uma aliança e uma promessa que ele havia feito para Jonatas. Veio tão nítido, veio tão transparente, que quando ele estava fugindo para não morrer nas mãos do próprio pai de Jonatas, aí em 1 Samuel 20, 13 e 14, não precisa abrir, mas diz assim, a conversa, o bate-papo, que Jonatas e o rei Davi, rei não, na época fugitivo, Davi, ele estava falando, ele disse, olha, o Jonatas diz assim, que o Senhor faça a Jonatas, a ele mesmo, o mesmo mal, e ainda lhe castigue mais, mas se meu pai intentar fazer cair sobre ti qualquer injustiça ou crueldade, eu vou encontrar uma forma de te informar, meu amigo. Meu Deus. Uau! Isso é que é escudeiro, isso é que é fidelidade, isso é aquele amigo. Ele diz assim, e você vai escapar são e salvo. E sabe de uma coisa? E que o Senhor esteja sempre contigo, como já esteve com o meu pai um dia. Olha como é que a mente dele, olha, eu sei que o Senhor sempre esteja contigo, como já foi com meu pai um dia. A pior coisa é você perder a graça. E que mais? E ele disse assim, e se eu ainda estiver entre os vivos, eu vou poder testemunhar para contigo a misericórdia e a lealdade de Yahvé. Agora, se eu morrer, olha o que ele diz: Davi, meu amigo, não deixa de agir de bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos, quando teus inimigos cair um por um, não esquece da minha família, até pelo fato que havia uma forma da dinastia, quando um rei subia ao trono, teria que exterminar toda a antiga dinastia, para que não houvesse rebeldia. E de repente, agora, e pensando nisso, ele diz assim, eu tenho uma aliança, escuta só isso, Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Todo produto numa prateleira de supermercado tem prazo de validade. Oração também tem prazo de validade. Chega um momento que o rei vai lembrar daquilo que te prometeu. Agora nós estamos já contextualizando. Vai chegar um momento
que aquela oração feita por um pai, a oração feita por uma mãe, a oração feita por um avô, por uma avó, não te preocupa, vai chegar um dia que o rei vai chegar e vai dizer: opa, peraí. Pastor Marco, eu vejo quando o rei diz: eu tenho uma aliança com o meu amigo, eu tenho uma aliança com a minha amiga. Eu agora imagino o rei dizendo, eu ouço, até pelo fato que o próprio Jesus diz: eu já não chamo mais de servo, agora eu vos chamo de amigo. A oração do meu amigo, a oração da minha amiga. E o rei desperta e disse assim: eu falei, eu tenho uma aliança com Jonathan. Eu tenho uma aliança com Jonathan. Eu me lembro quando ele me fez um pedido. Agora eu me lembro. Lembra que a gente vê na Bíblia, diz assim, ó, e se lembrou Deus daquilo que ele havia. Diga para a pessoa que está do teu lado, antes que você diga, olha aqui para mim. Pastor Marcos, pastora Cristina, e a igreja sabe, eu também sou pastor. E quando eu uso esse termo, diga para essa pessoa que está do teu lado, é uma das maiores oportunidades que o altar está dando para você de ser boca profética na vida de alguém. Às vezes tem pessoas assim, eu não gosto que me peça. Irmãos, tudo bem, não é questão de obrigação. Mas meu irmão, quantas pessoas almejam profetizar? Quantas pessoas almejam a dar uma palavra? Quantas pessoas almejam dizer uma coisa boa? Escuta só isso, às vezes não diz por uma carga pesada, às vezes não diz por um problema pessoal, às vezes não diz por um pecado cometido. Mas quando o altar diz, fala, é a hora, você diz, agora eu estou com uma... O que isso significa? Existe uma liberação, existe uma autorização, existe uma chave profética, e eu estou tendo a minha oportunidade. Diga para essa pessoa, seja boca profética nessa noite, e diz assim, a tua oração, o rei não se esquece. A tua oração, o rei não se esquece. Aleluia, 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 aleluia. Aí sabe de uma coisa, meu amigo? Aí o rei disse, eu tenho uma aliança, eu tenho uma palavra. Ele não pensou, e olha, uma das coisas que mais me impressiona, ele vira, ele diz assim, existe alguém da casa de Saul. Isso me assusta. Sabe por quê? Ele não perguntou, existe alguém da casa de Jonathan, meu amigo? Ele disse assim, eu vou mais além. Eu vou numa genealogia mais distante. Se eu falar de Jonathan, eu posso ter uma chance menor. Se eu falar de Saul, eu tenho uma chance maior. Sabe o que o Senhor está falando comigo? Quando Ele fala Saul, Ele vai além das fronteiras da amizade. Ele vai ao mundo, Ele vai ao erro, Ele vai no pior lugar. Sabe por quê? Saul perseguia Davi, mas na hora dele abençoar, não tem como ele dizer, eu quero alguém que me perseguiu. Eu quero da linhagem de quem me perseguiu, porque você paga de acordo com a bondade que você tem. A maldade de alguém jamais poderá tornar você mal. O erro de alguém não serve de palanque para me errar. Existe alguém. O rei levanta e diz, existe alguém. Me levantei nessa noite, 26 de fevereiro, é domingo, 8h30, e eu decidi procurar neste lugar. Será que existe alguém? Será que existe alguém? Eu abri a minha bolsa, eu abri a minha mala de peça, e eu não sei, mas eu decidi abençoar. O altar da graça está aberto. O altar da graça está aberto. E eu
vou procurar, mas eu vou achar. Existe alguém, tu conhece alguém da casa de Saul, você conhece alguém? Esse é o grande problema, a gente não traz as pessoas da casa de Saul. A gente gosta de vir, mas esquece os da casa de Saul. Olha aqui para mim, os da casa de Saul estão tudo fugidos. Eles estão escondidos, porque o medo dele é morrer. Mas o rei disse: existe alguém? E alguém disse assim: meu rei, eu sei. Tem um. Sempre tem um. Agora, boca profética, em nome de Jesus, olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha 3 segundos, eu nunca fiz isso. Olha 3 segundos para os olhos dele e diz assim: ó, você tem cara que sabe aonde está alguém. Você tem algo de Deus para fazer nessa noite, querido. Existe alguém da casa de Saul para eu exercitar a graça. Então Ziba, aleluia. Aí vem Ziba chega e diz assim: existe um, escuta só isso é forte. Existe um, a gente sempre é esse problema, os que são da casa de Saul. A gente não diz quem é, só ele. A gente já começa falando do problema dele. Existe um, perde seu tempo não, rei. Por causa de quê? É o que eu falo para vocês. Eu tenho que entrar. Se eu não entrar, não sou eu. Olha aqui para mim. Não perde seu tempo não, porque ele é aleijado dos 2 pés. O que aconteceu? Escuta só, ele nem perguntou. Já o Ziba já disse, ele caiu. O rei não se preocupou de saber qual eram os antecedentes dele. O rei não procurou e nem perguntou quanto tempo ele havia caído. O rei não perguntou quanto tempo ele estava aleijado. O rei não perguntou quanto tempo ele estava deficiente. Ele disse: eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer ele. Quem é ele? Porque Deus não olha teu problema, Deus não olha teu passado, Deus não olha teus antecedentes, Deus não vai no Serasa, Deus não vai na ficha criminal. Ele só quer dizer aonde está ele. Cadê ele? Ele não quis saber se era digno, ou se era qualificado, se era inteligente, qual é? Não. Ele só queria saber aonde está ele. Aonde está ele? Aonde está ele? Você sabe, Ziba, você sabe, e não me importa o passado dele, eu só me importo saber se ele está vivo. Eu só preciso saber se ele está vivo. Não estou nem aí qual é a caída, não estou nem aí. Eu só quero saber se ele está vivo. Se ele está vivo, aonde está? Segundo problema, perde seu tempo não, meu rei. Ele não está. Ele está em Lodebar. Aonde? Em Lodebar. Lugar de sequidão, lugar de problema, lugar de rua de buraco, casa sem luz,
problema de roupa, não tem, olha, ele está no pior lugar. O rei diz: que bom, está vivo? Tá, então manda buscar. Meu rei, é que ele não é uma pessoa importante. Eu não estou perguntando da importância. Sabe, vou falar a verdade, o senhor está tão empolgado que não é aquilo que o senhor está esperando. Eu digo, é muito mais além do que você imagina. Porque quando a graça do rei se manifesta, olha o que o Espírito Santo está falando. Quando a graça de Deus se manifesta, a mesa começa a ser preparada. Quando a graça se manifesta, se prepara-se uma mesa. Quando a benevolência se manifesta, se prepara uma mesa. Pega isso aqui agora. Quando a graça se manifesta, começa a vir mais uma cadeira. Porque a graça, quando se manifesta, é algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo tremendamente, totalmente espiritual. Mas meu rei, ele é aleijado, busca ele. Ele tem problema no pé, busca ele. Ele já caiu, busca ele. Ele está infiltrado nas drogas, busca ele. Ele está na prostituição, busca ele. Ele está no meio do crack, busca ele. Ele é adúltero, traz ele, traz ela. Eu não quero, vocês não entenderam. Siba, para de me dar qualificação e vai buscar ele. A alegria do rei, a alegria do rei é tão forte que quando a graça se manifesta, ele entra em lugar que a rota não entra. Ele entra, a graça entra em lugar que PM não entra. Ele entra em lugar que a civil não entra. Ele entra em lugar que a federal não entra. A graça se manifestou em abril de 1980. Aí então eu acreditei que Jesus subia a favela. Aí eu entendi que Jesus não tinha medo de entrar em morro. E não sei como, mas ele descobriu, eu sei como ele descobriu, que tinha um Mefibosete no Santo Cristo. Deus sabe dos endereços dos Mefibosetes. O rei descobre o endereço. O rei, diga para quem está do teu lado: o rei descobre o endereço do Mefibosete. E não tem ninguém que ele não possa se achegar. Os piores endereços ele chega. Nos piores lugares ele entra. Nas piores dificuldades ele abre as portas. É a graça do rei. Quantos aqui já foram beneficiados pela graça do rei? Estenda a sua mão e diga glória a Jesus. Está na casa de Marquinhos. Está na casa do vendido. Está na casa do vendido. Está na casa do vendido. Engraçado, o Marquinhos se chama vendido. Está na casa do vendido. Num lugar ruim, na casa do vendido. Aí ele pergunta: e o nome dele? Vergonha. Mefibosete. Para falar a verdade, nem o nome é bonito. Verdade. É ruim de arrumar um. Até para botar apelido dá ruim. Memê, Fifi, Bobozé, Bozete, Zetinho, melhorzinho Zetinho. É ruim. Mas não importa o que dá ou o que não dá. Ele diz: prepara a carruagem, envia lá. E tem mais, hein? Não mandaram camburão, mandaram carruagem.
carros de cavaleiro, porque o rei não queria perder a chance de manifestar a sua graça. Está na casa de Baquinho, um lugar árido, sem pasto, lugar sem palavras, sem alimento. É lá, e assim mesmo, é lá que ele se esconde. Ele diz: então vai lá no esconderijo, porque eu vou tirar ele de Lodebar e vou botar ele no esconderijo do Altíssimo. Eu tiro ele do esconderijo de Maquir e te levo ele para o esconderijo do Altíssimo. Olha que coisa interessante. E o nome dele, Mefibosete, vergonha. Agora, eu tenho duas linhas, sou sincero. Eu tenho duas linhas de pensamento. Imagina o barulho. Primeiro lugar, lugar ruim, árido. Imagine naquela época, sem asfalto, paralelepípedo. Imagina o poeirão que não deu, os cavalos chegando. Peguei, Espírito Santo, thank you very much. O Senhor está dizendo que quando Ele manifesta a graça na sua vida, Ele levanta uma poeira pela tua causa. Ele levanta uma poeira pela tua causa. Ele faz a rua ficar diferente pela sua casa. Ele muda a rota pela sua casa. Ele entra onde ninguém entra pela tua causa. Ele entra em lugar árido pela tua causa e pela tua casa. Aí eu fico imaginando Mefibosete, dá uma olhadinha pela janela. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Quem vai falar sou eu, é a minha cabeça. Eu entendo isso pela minha mãe, eu entendo isso pela palavra, entendo isso entre a aliança de Davi com Jonathan. De repente, Mefibosete, quando vê aquele poeirão, quando vê aqueles cavalos, e todos os cavalos que era do rei, era diferente. Gostei. Diga para, por favor, isso é profético. Irmão, em nome de Jesus, isso é profético. Diga assim, ó, a tirada que Deus vai te tirar, não vai tirar barato não. Não vai ser de qualquer maneira não. Vai ser um poeirão que Ele vai levantar em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor da tua oração, em favor do teu pai, em favor da tua mãe, em favor do teu filho, em favor da tua filha, em favor do teu neto, em favor dos teus bisnetos, em favor do teu sobrinho. Ei, vai pela geração. Isso não vai ficar barato não. Isso não vai, não, eu quero ouvir. Isso não vai ficar barato. É Deus que está falando. Isso não vai ficar barato. Eu vou te tirar, mas não vou te tirar barato, porque a minha graça, quando se manifesta, ela não entra graça em lugar escondido. Eu não te tiro escondido, eu vou tirar e todo mundo vai saber que eu te tirei, porque mandarei cavalos reais, mandarei príncipes reais, eu mandarei anjos para te tirar da onde eu vou te tirar. Em lugar dessa vergonha, Mefibosete significa vergonha, mas em lugar dessa vergonha, em lugar dessa vergonha, em lugar dessa vergonha, diga assim: Deus está me preparando para a dupla honra. Recebe isso, recebe isso, recebe isso, fala isso de novo. Deus está me preparando para a dupla honra. Para dupla honra, para dupla honra, para dupla honra, para dupla honra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar por conhecimento de causa, mas antes de chegar lá, deixa eu dizer sobre Mefibosete. Mefibosete, dá uma olhada na janela. Quem está falando sou eu. Pensamento de Mefibosete. Não sei não, mas pelo poeirão alguém ouviu.
Alguém ouviu, porque escuta só isso, todo Mefibosete clama por uma saída. Não tem um Mefibosete que gosta de ficar em Lodebar. Ele não sabe como vai sair, ele não sabe quando ele vai sair, ele não sabe de que maneira que ele vai sair, mas ele começa orando, diz: manda uma, Senhor, manda solução, manda uma saída, manda uma saída, manda uma saída. E Deus tinha vindo, por isso que eu digo, quem era a oração, quem orava por ele, quem orava por Mefibosete, o seu próprio pai Jonathan, ele havia morrido, mas a oração não havia morrido. Lá na Xandarabacarabaгаia, ele havia morrido, mas o pedido não morreu. Atenção, papai, atenção, mamãe, peça, 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 clama-me, clama-me, vovô, marido, esposa, pai, filho, clama-me, porque mamãe morreu, mas a oração da mamãe nunca morreu. Mamãe não me viu, mamãe nunca me viu pregar, mas a oração da mamãe me fez pregar. A minha mãe nunca me viu num púlpito, mas orava pelo seu filho, mas orava. A hora chega, 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 a hora chega. Aqui no Rio, que eu sou carioca, nascido e criado no Santo Cristo, chegava 3 da manhã em casa, isso quando chegava cedo, e às vezes já chegava, já tinha queimado, e agora ainda dirigia, mas naquela época não havia a lei seca e nem da palha seca. Eu nem sei, e se me dasse o bafômetro eu cantava nele. E quando eu chegava 3 horas da manhã em casa, quando eu subindo de carro, eu sabia que se eu olhasse para a direita, logo após que passasse um prédio, eu já passava dirigindo e olhando. Quando eu olhava lá, minha mãe na sacada. Aí que raiva, eu fazendo a minha mãe ficar acordada até essa hora, que raiva. Companheiro, quando a minha mãe me via, ela abria um sorriso 9h15, ela não me xingava, não dizia que eu estava mal cheiroso, não dizia por que teu zóio está vermelhinho, por que esse bafo disso, bafo daquilo, não. Ela olhava para mim, sorria, me dava um beijo e disse: agora a mamãe vai dormir, agora a mamãe, ei querido, Deus manda te dizer, está chegando a hora da mamãe dormir, está chegando a hora da mamãe dormir, está chegando a hora da vovó dormir, está chegando a hora do papai dormir, porque tem um endereço em Lodebar, tem um endereço em Lodebar, que o Senhor vai entrar e é hoje, vai entrar e é hoje, vai entrar quando? 1, 2 e 3, vai ser, para estremecer o inferno, vai ser. Deus já achou o endereço de Lodebar, Deus já achou o teu endereço, lá na Baxandarabagaia, lá na Baxarabagaia. Thank you, obrigado. E aquele pastor Marco, que deixava minha mãe pegar 2 ônibus e andar a pé, agora levava ela de carro para a igreja. E ela dizia: gosto da igreja com o Vaguinho, que ele vai conversar com os amigos dele, me deixa conversar com as minhas amigas, ele não me apressa, e eu também não preciso pegar ônibus. Escuta só isso, eu preciso falar isso porque isso é bíblico. Aquilo, escuta isso, tem uma frase forte que já: aquilo que você não confronta nunca vai sair da sua frente. O pastor acabou de dizer: se continuarmos ter mente fraca, nada forte vai acontecer, nada forte. Eu não posso ter um pai rico, mas com a mente de filho pobre. Eu não posso.
Escuta, eu vou dar uma palavra aqui para todos, 100% receber. Maravilha, aí eu vou contar um pouco da minha bênção. Mas eu deixo dizer uma coisa para você. É muito bom ouvir bênção dos outros que anima a tua. Mas vou dizer uma coisa, a melhor coisa do que ouvir a minha é contar a tua. Quantos aqui quer contar seu milagre? Quantos aqui quer contar seu milagre? É maravilhoso ouvir milagre, eu gosto de milagre, eu ouço milagre, eu sou milagre, mas eu também gosto de contar meu. É muito bom contar, ouvir teu milagre, mas também eu gosto de contar o meu. Aquilo que tu não confronta, você não sai da sua frente. Eu não sei de que forma Mefibosete confrontava Lodebar. Eu não sei como, mas eu confrontava meu bairro. Eu confrontava. Eu não gostava onde eu estava. Eu não gostava da onde eu morava. Eu não gostava da localidade. E nem gostava da chave da minha casa. Era um chavão. A chave hoje que eu tenho da minha porta, a chave de hoje, é desse tamanho. A chave que eu tinha da minha casa era um chavão desse tamanho. Quem aqui já teve aquele chavão que vinha aqui embaixo, fazia isso, e aquela rodelinha em cima para você? Foi o inimigo que inventou aquilo. Não, mas aquilo só pode ser chave de Lodebar. Com todo respeito, se alguém até. Aquilo é chave de Lodebar, meu irmão. E um dia eu estava estudando. E dei uma bobeira. Eu gosto de usar a chave aqui, pendurar aqui. E um dia saiu do meu bolso e ela. E a gente novinho. Aí já o que não perde carioca, não perde a vez, né? Olha a chave do castelo. Olha o tamanho. Que raiva! Raiva da minha chave. E falo escuta só isso. E falo diante do Pai, diante do Filho, e perante o Espírito Santo, e por esse altar santo, que eu virava para a minha localidade e dizia assim: eu vou sair daqui. Sozinho, eu e Deus. Eu dizia assim: você vai ver se eu não vou sair daqui. Não sei como, não sei quando, e nem de que maneira, mas tu vai ver se eu não vou sair daqui. Irmão, escuta só isso. Quando você ministra, quando você confronta, quando você absorve a palavra que vem do altar, não importa de que forma vai acontecer, de que maneira vai acontecer, ou quando isso vai, não importa, isso aí não é problema nem meu e nem teu. O teu é: recebo ela. Recebo ela. Porque eu tenho isso na minha mente. Alguém já segurou uma mangueirinha? Aquela mangueirinha que fica com aquela água tão pouquinha. Aí tu segura na ponta para dar um pouquinho de pressão. Lembra? Eu lembro. Eu tenho que voltar lá atrás. Para me poder, eu tenho que pensar nisso. E se tu tapar a boca toda, o que ela faz? Escuta só isso e pega isso como uma palavra profética. Quanto mais segurar, achando que você não vai se projetar, o inimigo segurar vai te mandar a uma altura maior do que o original. Porque quando ele vai criar uma pressão embaixo, vai criar uma inconformidade embaixo, misturado com jejum, oração, subida de monte e consagração, o inimigo não vai segurar o canto dessa borracha, e essa água vai jorrar, essa água vai jorrar, essa água vai jorrar, essa água vai jorrar e vai longe. Diga para quem está do teu lado: você vai longe. Profetiza sobre a vida: você vai longe. Diga mesmo: você vai longe. Bota, avisa assim: você vai longe. É profético, querido, é profético. Você vai longe, você vai longe, você vai além do normal. Você queria sair do bairro, você vai sair da cidade. Você queria sair da cidade, Deus vai mandar sair do estado. Você queria sair do estado, Deus vai te mandar para outra nação. Confronta. Aplauda ao Pai e ao Filho.
Porque Deus descobriu a direção de Lodebar. Deus descobriu o endereço de Lodebar. Deus descobriu, irmão. Eu falo isso com muito. Inclusive ontem, para você ver, ontem eu e minha esposa fomos lá. Fui visitar lá. Fui lá no castelo. Tá ruim para chegar no meu castelo agora, meu irmão. Eu só fiquei por baixo. Tá difícil. Jesus só entrou lá, mas entrou na marra, pegou, tirou. Mas fui lá. Fui que para mim eu preciso saber de onde o Senhor me tirou. Para valorizar onde eu estou. E esperar para onde Ele vai me levar. Eu vi um camarada da minha escola, 47 anos não via ele. Nos conectamos, levei ele para almoçar, almoçou com ele. Aí ele estava comigo, de repente meu telefone liga. E eu vi que era Sean, é o cara da eletricidade, da igreja. E eu precisava falar com ele, e não podia. Aí eu aqui já peguei, hi Sean, how are you? Aí ele... Aí eu aqui, tudo em inglês. Aí falei, então tá, avisa meu, tudo, claro, traduzir em português aqui para poder sair. Não vai ficar de... Porque você, aí não tem graça que todo mundo fala inglês aqui mesmo. Diga assim, eu tomo posse. Isso, pega essas palavras. Pega essas palavras. Deixa, eu vou voltar aqui. Esses dias na nossa igreja, nós temos a oferta de gratidão. Aí uma pessoa disse, a fulana, Rosana, aliás, Tatiana, minha gratidão porque tirei a minha carteira G. E eu consegui, porque não é fácil tirar. G é a carteira melhor que tem de motorista. Aí eu falei, aí apontei para a Tatiana aqui. Aí a Tatiana, é a outra, disseram, é a outra, tinha duas Tatiana. Eu falei, Tatiana. É a outra, ela sou eu. Mas a daqui virou e disse, mas pastor, eu tomo posse. 3 semanas depois ela disse, pastor, tirei a minha também. A graça, ela é uma graça. Por isso que eu digo, pega, irmão. Quando eu falei com o cara, ele virou e disse assim, quem diria, hein, Vaguinho? Quem diria, hein? Destrinchando no inglês, hein? Olha aí, aí eu falei, meu irmão, é a graça. Sabe qual era o meu desejo? Ser poliglota. Meu irmão, morar onde morava, ser poliglota, please, por favor. Menos, vai, voa abaixo. Não, meu irmão, águia não voa abaixo. Águia não voa abaixo. Águia, mesmo que pareça impossível, águia não voa abaixo. Águia, ele pode não estar ainda com a asa do tamanho que queria, mas não voa abaixo. Ele ainda não cresceu os 6 metros ainda, mas todavia ele é águia. Águia e ponto final. Hoje eu tenho facilidade no nosso português. Graças a Deus defendo bem o inglês e prego também muito em espanhol. Perguntei a 4ª língua. Língua estranha. 4. Bom, não dê um aplauso, Senhor. 4 línguas. 4 línguas. Poliglota, meu irmão. Poliglota. Vamos lá. Por aí. Agora pode ter certeza, irmão. Um dia desse eu fui pregar. E o pastor falou assim, eu estou mandando um motorista para lhe buscar, igual o pastor já fez isso. Aí um motorista foi e abriu a porta de trás. Eu falei, não, meu irmão, aí não. Ele, não, por favor. Eu falei, não, meu irmão, vou sentar do teu lado. Aí ele, não, pastor, eu vi. Não, falei, não, meu irmão, eu vou te sentar do teu lado conversando contigo. Somos irmãos. Não tem esse negócio de Canadá, não tem esse negócio de inglês, português, espanhol. Tem nada disso, somos irmãos. Somos irmãos. Então, querido, o que eu estou falando para vocês, o que aconteceu na minha vida é graça. Não é favor imerecido. Eu estou vivendo um favor imerecido. Quantos aqui estão vivendo também um favor imerecido? Olha quanta coisa bonita, graças a Deus. Eu estou terminando. E agora? Bate na porta. Quando bate na porta,
É essa linha que eu entendo. Alguém ouviu a minha oração. E quem tinha orado por ele foi o pai dele. O pai dele que tinha orado por ele, eu não sei a idade que o pai dele tinha orado, ele ainda era uma criança. E o pai já tinha orado por ele. Por isso que eu digo isso, queridos. Tudo tem um tempo de inspiração e oração tem tempo de cumprimento. Aliança tem tempo de se cumprir. Promessa e profecia tem tempo para se cumprir. E quando diz, é você, Mefibosete? Ele diz, ou para o bem ou para o mal, sou eu mesmo. Que adianta se esconder mais? Escuta, o Espírito Santo está falando comigo. Que adianta eu continuar escondido? Para quem entrou aqui nessa noite, quanto tempo mais você prefere ficar escondido? Só que Deus me mandou aqui nessa noite para falar com Mefibosetes que entraram aqui. Deus disse, eu te encontrei. És tu, Mefibosete? A única coisa, ele não perguntou, quando isso aconteceu? Quando é que você caiu? Qual o problema que você teve? Conta-me a tua história. Ele não disse, ele só esperava que quem veio, escuta só isso que isso é forte. Quem veio amando do rei tem autoridade de cumprir a palavra do rei. Quando ele pergunta, és tu, Mefibosete? É o rei perguntando através do seu emissário. Quando tem um pastor de uma igreja ou alguém que pelo pastor da igreja tem autorização de ministrar, primeiro ele tem a autoridade de Deus via o pastor da igreja versus o que está trazendo a mensagem. E a única resposta é, sim, sou eu Mefibosete ou não sou Mefibosete, ou prefiro ficar escondido. Só que essa graça de Davi, só na Bíblia você vê uma vez para os filhos de Saul. E ele diz, entra aqui. Quem fica imaginando sou eu. Pelo medo, pastor Marco Gregório, de repente Mefibosete diz, sou eu mesmo. Já deu a mão para a algema. Estou fugido, deu a mão para a algema. Quem está falando sou eu. Dá só uma olhada aqui. Dá a mão para a algema aí. Solta essa. Só me dá essa. Eu tenho uma carruagem para te levar à presença do rei. E quando ele manda, ninguém pode desmandar. Quando ele chama, ninguém pode te chamar. Eu não te conheço, mas o rei te conhece. Tem algo que o rei te pega pela tua mão e começa nessa noite. Pega na mão dele. Pega na mão dele, ele entra dentro do carro. Ele já estou gostando desse negócio. Nunca tinha entrado no negócio desse. Resumo, chega até o palácio. Eu estou terminando, 5 minutos eu termino. Chega até o palácio. Adivinha quem vem? Chegou ele, chegou, Mefibosete chegou. Entra, Mefibosete. E o rei só assim para ele. Quem está falando sou eu. O rei não falou isso. Se eu fosse o rei, eu falava isso. É a cara do meu amigo. Pega isso como uma revelação. Toda vez que a graça de Deus chega em qualquer Mefibosete, ele vai se parecer com quem orou por ele.
Porque quem orou por ele foi um amigo de quem ele ouviu. É a cara do meu amigo. Eu imagino que ele chorou, dizendo: que saudade, tu é a cara do teu pai. E quando ele chega e diz: olha, pega essa, eu vou restituir tudo para você. Hã? Eu vou cuidar de você. Aí ele vira e diz assim, joga-se no chão e diz assim: eu sou um cão morto. Tu era um cão morto. A minha graça te traz a vida para sentar agora na minha mesa. A graça que eu tenho te tira da morte para sentar na minha mesa. A graça que eu tenho nessa noite para a tua vida vai te tirar do lugar árido, vai te tirar do lugar seco, vai eliminar o nome da vergonha, vai te tirar da onde você sempre quis sair, não sabendo como, de que maneira, de que forma, quando. É nessa noite. Posso pedir à igreja para se colocar de pé, por gentileza? Sabe o que é, meu rei? Eu sou assim. Eu sou assim por causa da minha queda. Eu não quero saber da tua queda. Eu te chamei aqui para te levantar. Eu não estou querendo perguntar pela sua queda. Eu vim aqui para te restaurar. Vou te devolver tudo. Eu vou te devolver terras. E você comerá todo dia na minha mesa. João 15, 16, 17 diz: não foste vós que escolheste. Preste atenção nisso, ouça isso. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, sou eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vade, dei fruto, e vosso fruto permaneça. Cantares 2 e 4 diz: e me levou-se à sala, e levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte de mim era o seu amor, a graça, sem merecimento. O que o rei prometeu? Que ele ia comer na mesa do rei. Agora quem fica imaginando sou eu. Escuta só isso. Ceia, em espanhol, quer dizer janta ou cena. Na verdade, a ceia é a mesa do alimento. Agora imagine na hora da janta. E aqui eu começo. A grande chamada para a mesa. A mim não! Só os filhos do rei. Escuta só isso, outra coisa. Para sentar na mesa, só os filhos do rei. Só os filhos do rei. E todos aqueles que o aceitaram, foi-lhe dado o poder de ser chamado do filho. Só os filhos sentam à mesa. Só os filhos sentam à mesa. Permita-me dizer isso que o Senhor está me revelando aqui. A coisa mais linda é um casamento dentro da igreja, que o amado já fez vários, e eu também. É lindo ver os convidados. Muitos convidados sentados, é verdade ou não é? Mas o que o noivo fica aqui na frente esperando quem? Engraçado que quando ele vai de encontro da noiva, só quem sobe o altar é o noivo com os convidados não sobem. Você nunca viu um convidado subindo? Só sobe noiva. Então a gente tem que tomar um grande cuidado para deixar de ser convidado e passar a ser noiva. Porque só a noiva sobe ao altar com o noivo. Quando Jesus vier, ele não vai buscar convidado, ele vem buscar a noiva. E a graça dele se abre nessa noite. Aí começa a chamada para a mesa. Aminon, que significa inteligente. Joabe, um grande guerreiro. Absalão, bênção da cabeça aos pés. Tamar, doçura de filha. Salomão, pacífico. Ainda tinha outros filhos que eu busquei. Daniel, Cefatias, Itreão. Todos eles vindo para a mesa. Todos eles vindo para a mesa. Não sei se você sabe ver.
deixa para lá. É papo de louvor aqui. Aí ele começa a chamar, escuta só, filho por filho. Escuta, Daniel, Cefatias, Itrião, Simeia, Natã, Ibá, Elifelete, Noga, Nefreg, Jáfia, Eliada. Aí todos vinham. E de repente, o último grito: Mefibosete. Estou aqui, meu rei. Estou aqui, meu rei. Olha o que o Senhor está me falando. Olha o que o Senhor está me falando. Meu rei, eu não sou tão rápido igual os outros, mas eu estou chegando. Eu talvez não estou correndo tanto como eu gostaria, mas também eu não estou parado, meu rei. Eu vou chegar nessa mesa aí. Talvez você não tenha, não. Eu não tenho esse tempo de crente, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse fruto. Não se preocupa não. O rei pode vir, vem devagar, mas vem. E ele senta à mesa, aquela mesa grande do banquete. Eu quero terminar dizendo: quando todos sentavam, de Salomão a Mefibosete na mesa, todos eram iguais, porque a toalha da graça, a toalha da misericórdia, quando você senta, cobre o teu defeito, não mostra a sua queda. A graça não expõe a sua queda, a graça não expõe o seu pecado, a graça não expõe o seu defeito, a graça não expõe as suas dificuldades, a graça cobre ela. Porque na mesa da graça, por isso que o rei, tu vai comer pão comigo todos os dias da tua vida, na minha mesa. E eu peço que a igreja feche seus olhos. E eu vou repetir a mesma frase. Que o rei, naquele dia, no meio de tanta saudade, escuta, por alguém que intercedeu por você, por alguém que fez aliança com Deus por causa de você, que alguém que jejuou por você, consagrou por você, subiu a monte por você. Tem gente que orou por você que você nem sabe, mas orou por você. E a pergunta é: tem alguém para que eu possa usar da casa de Saul, com a minha benevolência, com a minha graça? Essa noite eu quero saber, tem alguém para que eu possa mandar buscar, para que eu possa vir para a minha mesa, para você comer pão comigo? Você vai ter todas as tuas quedas perdoadas, todo perdão você vai ter das tuas dificuldades. Não importa se cometeu hoje, ontem ou quantos anos, não importa. O rei só está dizendo, ele não quer saber seu nome, ele já sabe o seu nome, e foi ele que te trouxe aqui. Tem alguém para que o Senhor, o Rei Jesus, possa usar de misericórdia? Tem alguém? Se tem alguém, levanta a sua mão, porque eu quero que alguém te acompanhe até a mesa. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus? Tudo que você precisa é Deus entrando no teu endereço, é Deus entrando na tua casa, é Deus entrando na tua causa. Tudo que tu precisa nessa noite é de Jesus. E eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que eu fui a pessoa que o rei, Deus seja louvado, Deus seja louvado, ninguém vai expor nada. Aqui é abraço, aqui é abraço, não expor. Aonde está a segunda pessoa? Tem três, tem duas, tem três, tem quatro. Não, tem. Eu quero saber aonde está você. A pergunta é: quantas vezes Deus
te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém acompanha? Cadê a terceira pessoa? Posso pedir uma coisa? Venha sem demora. Venha sem demora. Venha sem demora, porque o rei está doido para te conhecer. O rei quer te conhecer. O rei quer te conhecer. Saia do teu lugar. Chegou a noite, a minha vez foi abril de 1980. Deus te abençoe. A minha vez foi abril de 1980. A tua vez é 26 de fevereiro de 2023. Não importa o ano, importa que a graça se manifesta. Aonde está a quarta? Aonde está a quinta? Escuta. Quando a graça entrou, a única coisa que eu disse era: o que eu tenho a perder? Eu não tenho a perder nada. E eu disse: eu quero, eu aceito. Escuta só isso. O Senhor bate na tua porta e pergunta: é você? É você? É você que Ele está escolhendo? Aí você disse: eu não mereço. Nem Mefibosete merecia, nem eu merecia, mas a graça se manifestou. Eu posso te pedir, saia do seu lugar, vem rápido, porque eu só vou orar por pessoas agora que estão aceitando a Jesus, que a graça está se manifestando. Eu não vou me demorar, e nem posso me demorar, até porque os anjos do Senhor não podem estar demorando a sua decisão. Você pode, escuta só isso. Em nome de Jesus, todo o peso na sua mão, todo o peso acorrentado nos seus pés, sejam arrebentados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E saia do seu lugar, saia do seu lugar. Eu nunca me arrependi. São 42 anos, 43 vai fazer agora, que Jesus me salvou, e eu nunca me arrependi. 43 anos e me faz ser essa pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero passar o microfone, porque o pastor de vocês, aquela pessoa que vai pastorear vocês, pode se achegar aqui, pastor, que esse vai ser o pastor que vai guiar vocês, guardar, orar, ministrar e trazer comida para a sua mesa, porque aqui é a mesa, e nessa mesa vocês nunca deixarão de ser alimentados. E disse o rei: haverá alguém para que eu possa manifestar da minha graça? Essa noite é a tua oportunidade. Eu parabenizo vocês três, mas o altar está aberto esperando por você. Pastor Marcos Gregório.